A Câmara de Uberlândia devolve todo ano para a Prefeitura aquele dinheiro que não gastou. Mas se a economia do Legislativo fosse maior, a verba utilizada para a saúde, por exemplo, poderia ajudar mais pacientes na cidade. A gente vai conferir a reportagem de Danilo Cacheta. Joel trabalhou por quase 30 anos como conferente de mercadorias. Em 2016, teve de ser afastado do emprego por sentir muita fraqueza e cansaço. Sinais de que tinha algo errado. A gente é uma doença silenciosa, né? Ela dá os sinais assim que você, com o passar do tempo, você vai descobrindo quais são os sinais. Mas, de repente, uma hora eu posso deitar e, né? É a vida. Ele foi diagnosticado com problemas no coração, que não consegue mais bombear o sangue com facilidade para o resto do corpo. O médico pediu que fosse feito um cateterismo, procedimento para desobstruir as veias e identificar que tipo de cirurgia precisará fazer. Mais de 2 anos e meio depois, ele continua esperando. E aí eu fico aí, né? Eu vou lá todo mês para saber como é que é o andamento da fila lá. Sempre esse que não chegou na minha hora ainda. Tem que esperar a hora que chegar. A última vez que eu estive lá, eu até achei assim, com um tipo assim, de ironia que a mulher me respondeu. Que ela falou assim, com fé em Deus, final do ano de 2019, você consegue. A falta de dinheiro é o desafio das autoridades. Os leitos são insuficientes e até insumos básicos não estão disponíveis. Neste ano, o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde é de R$ 610 milhões. A maior parte é gasta com o pagamento de funcionários. Os novos investimentos acabam sempre em segundo plano, porque não sobra dinheiro. As receitas da Prefeitura vêm dos impostos e contribuições. Por lei, 4,5% devem ser enviados aqui para pagar as despesas da Câmara Municipal. Mas ela não é obrigada a gastar todo esse dinheiro, não. O que sobra ou é economizado pode ser aplicado em serviços públicos, a exemplo da saúde. Foi pensando nisso que o Movimento Brasil Livre apresentou um projeto de lei de iniciativa popular para reduzir os custos da Câmara. A proposta, assinada por mais de 34 mil moradores de Uberlândia, sugere uma redução de 10 vereadores. A proposta pede também que os salários dos parlamentares sejam menores, assim como o número de assessores que cada um tem e o valor das verbas indenizatórias. Segundo o projeto, que está sendo analisado pelas comissões da Câmara, em um ano, a economia seria de R$ 25 milhões. Quando o dinheiro é devolvido, ele cai aqui, no chamado Caixa Geral do município. Aí ele pode ser investido em diversas áreas da Prefeitura, dependendo das necessidades da época. Como, por exemplo, no serviço de tapa-buracos, ou o pagamento dos salários dos servidores, ou até mesmo na compra de medicamentos e insumos hospitalares. Mas em 3 anos, o valor devolvido pela Câmara foi muito pequeno. Em 2016, foram devolvidos R$ 3 milhões e 600 mil. No ano seguinte, R$ 5 milhões e 700 mil. E em 2018, foram R$ 6 milhões e 200 mil. Segundo este especialista, o papel do Legislativo é fundamental em uma democracia, mas as despesas podem ser menores. Para ele, em um momento de crise, toda a economia é bem-vinda. Na definição das prioridades, aí, como o momento é difícil, é importante procurar cortar aquilo que é menos necessário. É importante definir prioridades mesmo, ter essa orientação para, nos momentos de crise, de dificuldade, saber o que é possível cortar e sacrificar menos a população, sacrificar menos o próprio legislativo, que tem um papel importante também na sociedade. E o que não faltam são áreas para aplicar o dinheiro. Se o projeto de lei fosse aprovado e a Câmara devolvesse R$ 25 milhões por ano à Prefeitura, só a pasta da saúde poderia resolver muitos problemas. Por exemplo, construir o 2º piso do Hospital Municipal e dobrar a quantidade de leitos de internação. Ou pagar todas as despesas com insumos e funcionários de uma UAI por 2 anos. O dinheiro também seria suficiente para zerar, em um ano, as filas de cirurgias cardíacas, como ponte de safena e troca de válvulas do coração. Ou então, comprar mais de 6 milhões de caixas de remédio,
para a pressão alta. A mudança poderia tirar a angústia de Joel e da mãe dele, que aos 73 anos tem dificuldade de encontrar na rede pública o medicamento de que precisa. A gente vai ao Zuai, não tem. Tem vezes que eu acho, outra vez não acho. Teve vez de eu ir no Zuai 3 vezes, não achar o remédio. Aí eu deixo, vai passando. Outra hora eu tenho ajuda para comprar, igual a minha irmã mesmo me ajuda. É assim. É assim. No caso do paciente que aguarda o cateterismo, em nota, o Hospital de Clínicas informou que existe uma lista de espera para o procedimento e que os pacientes são chamados seguindo o critério de prioridade. Eu estou recebendo Danilo Cacheta, nós vamos conversar sobre essa reportagem, essas contas que foram feitas, para explicar melhor para você, porque esse dinheiro é seu, viu? Como que esse dinheiro é devolvido e conversar mais. Eu te confesso assim, eu assisti essa reportagem sua ontem, assisti novamente hoje. E aquelas duas pessoas ali, elas têm o direito de receber o seu medicamento. Aquele senhor tem o direito de fazer o exame dele. Mas assim, por conta dessa má utilização, me corrija se eu estiver errada, essa má utilização do nosso dinheiro, são situações assim como a gente vê. Pois é, Mônica, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, na verdade, esses dois, tanto o seu Joel quanto a dona Ana, foram exemplos de milhares de pessoas que aguardam as filas por cirurgias, exames, procedimentos básicos e até mesmo os medicamentos. Veja que a gente está falando, dona Ana precisa de uma caixa de medicamento para hipertensão e às vezes esse medicamento falta na rede pública de saúde. Falta muitas vezes, por quê? Falta dinheiro. E a prefeitura não tem dinheiro mesmo para fazer novos investimentos e nem pagar todas as despesas, sobretudo em um momento de crise como esse, né? A lei, Mônica, e é bom a gente deixar isso claro, não é que a Câmara recebe mais do que deveria, não. Ela recebe o quanto está estabelecido pela lei. A Constituição Federal estabelece que 4,5% de todo o orçamento das receitas da prefeitura, do município, ele deve ser enviado para a Câmara Municipal para custear as despesas, exatamente para manter a independência dos poderes. Quer dizer, 4,5% do dinheiro é repassado para lá e a Câmara faz a administração desse dinheiro. Mas o que a gente está mostrando? A gente está mostrando que o excesso de privilégios, de benesses que esses vereadores têm, 27 vereadores ganhando salário de R$15 mil, cada um deles tem 15 assessores, cada um deles tem 15 assessores. Faz as contas. Onde trabalha esse povo? A gente não sabe, porque lá dentro daquele prédio da Câmara não cabem 450 assessores. Não é? Né? Começa por aí. Então, além disso, verba indenizatória, mais R$10 mil por mês. 10 mil? 10 mil para pagar despesa de combustível, para eles andarem de carro, de telefone, de papelaria. Então, quer dizer, são muitos os privilégios, é muito dinheiro desperdiçado, né? A gente não está discutindo também a importância e a relevância do papel da Câmara Municipal, Mônica. Não em é uma isso. democracia é muito importante ter um legislativo autônomo, independente, atuante, mas será que não pode custar menos? Será que cada um desses 27 parlamentares precisa mesmo ter 15 assessores? Não vamos nem falar do salário não, Mônica, porque um salário de R$15 mil, apesar de ser muito díspare, né, do que a sociedade ganha, vamos considerar que são 27 representantes eleitos pelo povo, ainda que eles ganhassem esses R$15 mil, mas será que cada um precisava de 15 assessores? Não. Com salário que vai até a R$6, R$7 mil? E hoje, Danilo, assim, todos nós estamos fazendo economia, estamos revendo os nossos gastos, as nossas despesas. Eles também teriam, é a minha posição enquanto cidadã, teriam que fazer isso também. Claro, é evidente. Não é? Mas é mais fácil você não economizar quando o dinheiro não é seu, né? Então, o que eles fazem? Eles economizam um valor muito pequeno, aí você vê que em 3 anos foram um pouco mais de R$15 milhões. Ainda fazem festas, soltam foguetes quando devolvem esse dinheiro, quando na verdade eles poderiam devolver muito mais se combatessem privilégios, excessos, coisas desnecessárias, gastos desnecessários. Ora, precisa R$10 mil por mês para gastar com combustível, papelaria, telefone, essa verba indenizatória não é demais? E tem um detalhe, hein? Tem só parte dessa verba que é gasta com licitação. Tem uma parte que nem licitação faz. Pega a nota fiscal, a Câmara vai lá e reembolsa. Então, quer dizer, a gente não está discutindo aqui, eu repito, Mônica, não é as questões legais. A gente não está discutindo isso. A Câmara está recebendo o que a lei prevê,
a verba indenizatória está de acordo com a legislação. A gente está discutindo aqui a questão moral, é a responsabilidade que cada parlamentar tem, sobretudo a mesa diretora, em fazer uma gestão correta, adequada com o recurso público e devolver aquilo que sobra, porque aí o município pode tapar buraco, comprar medicamento, pode investir na saúde, enfim, isso aí o município decide onde ele vai investir. Onde ele vai aplicar o dinheiro. Mas tem as prioridades. Exatamente. Agora, Danilo, esse projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, né, que pede a redução de vereadores, como é que é o processo agora, para o pessoal também entender? Ah, sim. Então, trata-se de um projeto de iniciativa popular, ele então foi protocolado na Câmara Municipal e agora tramita ali nas comissões. Primeiro passa pela assessoria técnico-legislativa, que vai fazer as análises legais, até mesmo para verificar a questão das assinaturas que esse projeto recebeu, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Políticas Públicas. Recebendo os pareceres dessas comissões, ele vai a plenário e precisa da maioria absoluta em 2 turnos da votação dos vereadores. É isso que a gente vai acompanhar aqui. A gente vai acompanhar. E só para reforçar, eu queria que você reforçasse mais uma vez, é uma questão de responsabilidade e cuidado com o dinheiro público diante de uma crise que o país enfrenta nos últimos anos. Exatamente, a questão de cuidado, de responsabilidade, de ter zelo com o nosso dinheiro, né? Isso mesmo. Danilo Cacheta, você volta amanhã? Volta amanhã, Tem claro. café com pão de queijo amanhã, para a gente saber o que foi destaque? A Basti vai providenciar um cafezinho com pão de queijo para a gente. Danilo Cacheta, o nosso jornalista, comentarista político aqui com a gente. Tá? Até amanhã, Danilo. Obrigada, obrigado. Viu?